Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, presbítero João Carlos. Amém. Não posso falar que foi pego de surpresa, né? Mas não havia preparado, como os pregadores fazem aquele esboço, né? Mas Deus vai trazer para nós a palavra certa, né? Que precisa dizer nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 10, versículo 9 e 10. E o capítulo 2. Vai ser uma mensagem bem rápida, pelo menos da minha parte. Da parte do Senhor a gente não sabe, né? 1 Samuel capítulo 1, 9 e 10. E o capítulo 2. Versículo 9 do capítulo 1. Que tem por título: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Amém? Vemos aqui nessa passagem que fala sobre Ana. Os irmãos todos conhecem a história, né? Eucana tinha duas, Ana e Penina. Ana era reta, fazia tudo, né? Estava sempre ali ao altar do Senhor. E Penina era um pouco diferente. Não vamos entrar nos detalhes da história, mas nesse sentido que vamos levar, né? Colocar por um tema aqui nessa mensagem, né? Provação. Provação, tentação, castigo são coisas diferentes, né? Tem a provação, né? Tentação não é enviado por Deus. Castigo, provação sim, pode ser enviada por Deus para talvez no testar. Talvez não, né? A provação é enviada para testar até onde vai a fé do crente, a capacidade do crente em servir a Deus. Temos vários exemplos na Bíblia, né? Abraão, né? Deus fez ali uma prova com ele, dele sacrificar o seu próprio filho, né? O Isaac, né? Qual pai, né? Tendo o único filho ali, né? Ouvindo isso de Deus, vai, né? Com tanta fé para sacrificar o seu único filho. E temos várias passagens na Bíblia que falam sobre provação. Jó era um homem que foi, né, provado ali, e quando as pessoas passavam por ele, mandavam ele amaldiçoar o Deus a quem ele servia. E ele falava, né, cheguei e nu vou voltar. Né, não tinha nada quando eu cheguei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Não importa o momento que estamos passando, se é de bonança ou de perseguições, de provação, o importante é que o crente sempre tenha esse pensamento de bendito seja o nome do Senhor. Davi, ele estava ali também, né? Se eu não me engano, lá em Salmos, não vou lembrar o versículo agora, irmãos.
Fugiu da mente aqui agora os salmos. Os irmãos se encontrar ali, os irmãos depois acham, os irmãos é bom de briga, como diz o pastor, né? E passaram várias vezes, né, perante o salmista, né, lá de Davi, e que ele, né, nas minhas palavras aqui, né, abandonasse esse Deus. E ele permaneceu, né, na palavra. E aqui vemos Ana e Penina. Rapidamente aqui nessa história de Ana e Penina. Ana era estéril. Na Bíblia fala que, eu entendo, o pastor está aqui, ele pode me corrigir, que ele não era estéril. Deus fechou a madre de Ana. Penina tinha filhos, né? E Ana, né, tinha a madre fechada, né? Porque aí a gente levamos aqui nesse ponto. Penina era uma mulher que talvez não, né, Ana já fazia tudo certo aos olhos do Senhor e Penina não. E Ana vivia, né, no altar, né, no templo, chorando, né, orando ao Senhor. Chegou ao ponto do profeta achar que ela estava, né, embriagada ali, né, que ela não saía som nenhum, só via ela chorando ali e balbuciando, né, só, né, orando ali com ela mesma e Deus. Aí podemos pensar assim, mas como é possível a pessoa que serve a Deus corretamente e aquela outra não serve, ela servindo a Deus corretamente e sempre pedindo a Deus, né, um filho, e Deus não atendia, e a outra, né, dando tudo certo? Será que nós, hoje, né, nos nossos dias de hoje, temos essa capacidade de ver alguém, nós, né, que somos servos na casa do Senhor, passando por provação, e alguém que está lá no mundo, né, dando tudo certo para ele, conquistando tudo, conquistando as coisas? Será que nós temos essa capacidade, né, e essa fé em Deus de vermos isso acontecer e não murmurar perante ao Senhor? Ana tinha tudo para murmurar, né, talvez julgar, né, e chegar no templo, ou talvez nem ir ou chegar no templo e acusar a Deus, né, por que ela tem isso tudo e eu não tenho nada? Mas ela permaneceu perseverando no Senhor. E eu tenho, né, no meu pensamento, lendo inclusive vou falar sobre essa passagem que eu estava lendo, né, não era nem preparado para pregar, mas essa semana eu estava lendo sobre essa história. E lendo, né, eu tive esse pensamento, né, que Ana tinha a madre fechada, Deus fechou a madre de Ana, porque Deus tinha um tempo preparado para dar a vitória a Ana, né? Talvez ela pensava, por que Penina está lá dando tudo certo e eu não consigo ter o meu filho, né? E eu não consigo ter esse filho, eu peço ao Senhor e não tenho esse milagre na minha vida. Mas Deus tinha um momento certo, né, para Deus agir na vida dela. Deus, através da vida dela, né, através da vida de Ana, Deus nos deu, né, o profeta Samuel, que foi um homem honrado na Bíblia, né, foi o profeta, né, foi o homem que ungiu Saul, ungiu Davi, né. Deus tinha um propósito, né, na vida de Ana. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Talvez por provações que acontecem nas nossas vidas, coisas que nós não conseguimos, né, entender sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas temos que ter fé e ter perseverança que Deus sabe tudo o que está fazendo. Deus não age simplesmente por agir. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Assim como aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, né, eles chegaram ali em Piairote. Era terra, se eu não me engano, Piairote, eu esqueci a tradução, irmãos. Era um lugar chamado Piairote, que tinha ali, era um beco que tinha um mar, pedras ao lado, e atrás vinha Faraó, esse lugar chamado Piairote. O povo chega ali e começaram, né, a murmurar, né? Nós viemos aqui para morrer. Alguns murmuraram, viemos aqui para morrer. E Deus, né, resumindo a história, Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. Ou seja, não importa o seu problema, do seu lado tem rocha, atrás Faraó está vindo,
mas Deus quer que você marche, não importa o que tenha pela frente, mas que você marche, que você continue servindo ao Senhor, que o que tiver pela frente Deus vai abrir. Deus abriu o mar para que o povo passar. A Bíblia fala que o povo passou a seco, né? E Deus, quando Deus abre porta para o seu servo, a porta que Deus abre para você é só para você. Deus abriu o mar para o povo dele passar. Aí Faraó viu que estava aberto, o que ele fez? Entrou junto. Quando ele entrou, o que aconteceu? Os irmãos sabem. O povo passou e Faraó e seus cavalos, né, morreram ali afogados. Do outro lado, Miriam cantou, né, festejou, né, que estava tudo certo. E nessa história também, o povo estava a um passo de chegar a Canaã. Entre aspas, né, a um passo, estava pertinho de chegar a Canaã, geograficamente. Mas Deus fez eles rodarem, né, 40 anos no deserto. Né, à noite era uma coluna de fogo e de dia uma nuvem. Eles seguiam essa nuvem e essa coluna de fogo. Quando parava, a coluna de fogo parava, a nuvem parava, eles também paravam. Por quê? Eles poderiam falar assim, não, eu sei o caminho é lá, vamos por lá. Não, eles tinham que seguir aquilo que Deus tinha preparado para eles. E Deus fez eles passarem 40 anos no deserto. Por ruindade, né? Não, porque o povo precisava de compreender o propósito de Deus, precisava de aprender mais sobre Deus, né? Precisava estar preparado para conquistar o que Deus tinha para eles lá na frente. Porque simplesmente tirou eles daqui e colocasse lá, eles não assim como eles saíram do Egito como escravo, a mentalidade deles era diferente. Deus precisava capacitar eles mais para chegar lá na frente e receber a sua vitória. E assim somos nós. Não importa a provação que estamos passando, não importa, né, o que esteja acontecendo ao nosso redor, devemos manter a perseverança no Senhor. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. Ele sabe o que faz, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, Ele sabe o momento certo de entregar a nossa vitória. O crente, talvez, nós, né, temos esse defeito de sermos meio apressados. Talvez você recebe lá uma profecia, você vai conseguir comprar um carro. No outro dia você já vai lá na concessionária buscar o carro, né? Mas não era isso. Deus, você recebeu essa profecia, mas tem que esperar o tempo de Deus. Não é da nossa maneira que as coisas acontecem, é da maneira de Deus que Ele age. E quando nós agimos da nossa maneira, do nosso jeito, é 100% que as coisas vão dar tudo errado. Ana passava por uma peleja, por uma provação, e assim somos nós nas nossas vidas. O crente, irmão, se engana que quem acha que a vida do crente ela é feita de rosas. A maioria das vezes ela é feita por provação. Eu disse aqui há poucos dias, né, o crente é o que mais recebe pedradas, é o que mais está sendo perseguido. E bom saber que entre aspas, né, é bom saber que quando nós estamos sendo perseguidos, que o diabo está tentando derrubar, é porque nós estamos de pé. Porque o diabo só tenta derrubar quem está de pé. Quem já caiu, ele não precisa derrubar mais, né? Só joga pedra em árvore que dá fruto. Se você está dando fruto, ele vai jogar pedra. Agora, se não tem fruto, para que jogar pedra em árvore que não dá fruto? Amém? São essas as minhas palavras, amém?